Eduardo Santos jamais imaginou que aquela véspera de Natal mudaria sua vida para sempre. Dirigindo pela estrada vicinal entre Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, depois de mais um dia exaustivo tentando esquecer as datas que mais doíam, ele avistou algo que fez seu coração parar. Duas pequenas silhuetas abraçadas na beira da estrada, tremendo no frio da Serra Paulista. Mas quando a menor das meninas sussurrou algo no ouvido da irmã, e ela traduziu palavras que revelariam uma verdade aterrorizante sobre um crime que ninguém deveria saber, Eduardo percebeu que não havia encontrado apenas duas crianças abandonadas. Havia encontrado duas testemunhas de algo muito maior e mais perigoso do que ele poderia imaginar. Antes de continuarmos, nos conte nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. É incrível ver como nossas histórias chegam em cada cantinho do país, criando essa grande família do canal. O relógio do painel marcava 19h47, quando Eduardo Santos avistou as duas pequenas figuras na penumbra da estrada. O cansaço de 3 dias consecutivos, supervisionando o reparo emergencial da ponte sobre o rio Sapucaí, pesava em seus ombros. Mas algo naquela cena o fez piscar várias vezes, tentando ter certeza de que seus olhos não estavam pregando peças. Eram crianças. Duas menininhas de mãos dadas, sentadas no acostamento de terra batida, a apenas alguns metros da pista asfaltada. O farol do seu Amarok iluminou casacos rosa claro que pareciam finos demais para o frio de dezembro na serra, e Eduardo sentiu seu estômago se revirar. "Meu Deus!" murmurou, reduzindo a velocidade e ligando o pisca-alerta. A estrada vicinal, SP-123, era conhecida pelos moradores locais como Estrada do Esquecimento. Raramente passavam carros após o anoitecer, especialmente na véspera de Natal. O que duas crianças pequenas estavam fazendo ali, sozinhas, quando a temperatura já havia baixado para menos de 10 graus? Eduardo parou o carro a alguns metros de distância e desceu devagar, com as mãos visíveis. Seus anos como engenheiro de obras em comunidades rurais haviam lhe ensinado a se aproximar de situações delicadas com cautela. As meninas o observaram com olhos enormes e assustados, mas não correram. "Oi, meninas", disse com voz suave, mantendo distância respeitosa. "Vocês estão bem? Cadê os pais de vocês?" A maior das duas, que aparentava ter uns 6 anos, apertou a mão da irmã menor e o encarou com uma coragem que partiu o coração de Eduardo. Ela tinha cabelos castanhos cacheados escapando de um rabo de cavalo desalinhado, e seus olhos castanhos brilhavam com lágrimas contidas. "A tia Jéssica disse que alguém ia vir buscar a gente", respondeu com uma voz trêmula mas firme. "Ela disse que nossa nova família ia passar aqui." Eduardo sentiu o peito apertar. Observou ao redor. Não havia casas, não havia carros quebrados, não havia explicação lógica para duas crianças estarem sozinhas naquele lugar. A menor, que parecia ter a mesma idade da irmã, gêmeas, percebeu, ainda não havia falado. Apenas se agarrava ao braço da outra menina como se fosse sua única âncora no mundo. "Como vocês se chamam?", perguntou, ajoelhando-se na grama úmida para ficar na altura delas. "Eu sou Sofia", disse a que falava. "E essa é minha irmã Helena." Ela fez uma pausa, olhando para a irmã com carinho protetor. "Helena não fala muito com pessoas que ela não conhece, mas ela fala comigo." Eduardo notou como Helena sussurrou algo quase inaudível no ouvido de Sofia, que assentiu gravemente. "Helena quer saber se você é polícia", traduziu Sofia. "Ela tem medo de polícia." Aquilo atingiu Eduardo como um soco. Que tipo de vida essas crianças haviam vivido para uma menina de 6 anos ter medo da polícia? "Não, eu não sou polícia", respondeu gentilmente. "Sou engenheiro. Construo pontes e estradas. Meu nome é Eduardo. Escutem, meninas, está muito frio aqui fora. Há quanto tempo vocês estão esperando?" Sofia olhou para o céu tentando calcular. O sol ainda estava nascendo quando a tia Jéssica nos trouxe. Eduardo verificou o horário novamente. Se elas estavam ali desde o amanhecer, significava mais de 12 horas na intempérie. Com a temperatura atual,
Era um milagre elas não estarem com hipotermia. Helena está com muito frio, Sofia continuou, e Eduardo percebeu que a menor realmente tremia violentamente. Ela não consegue mais sentir os dedos dos pés. Foi quando Helena sussurrou algo mais longo no ouvido da irmã. Sofia hesitou, pareceu considerar se deveria repetir, e então falou baixinho. Helena disse que a tia Jéssica não vai voltar. Ela disse que ouviu a tia falando no telefone que a gente sabia demais e que era melhor a gente sumir. O sangue de Eduardo gelou. Essas palavras, vindas de uma criança de 6 anos, tinham um peso terrível. Que tipo de situação levaria alguém a abandonar 2 crianças porque elas sabiam demais? Sofia, Helena, disse Eduardo, forçando a voz a soar calma apesar do alarme crescente em sua mente. Vocês precisam sair deste frio agora. Meu carro está quentinho e tenho água e biscoitos. Que tal a gente ir até a cidade para encontrar alguém que possa ajudar vocês a encontrar sua família? Helena sussurrou novamente, mais urgentemente desta vez. Sofia traduziu, com lágrimas finalmente escorrendo. Helena disse que nossa família morreu no fogo. Disse que o homem malvado botou fogo na nossa casa e que ela viu tudo da janela do vizinho. A tia Jéssica ficou com medo quando Helena contou o que viu. Eduardo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Essas crianças não eram apenas abandonadas, eram testemunhas de algo criminal. E alguém as havia deixado em uma estrada deserta para... O quê? Para que morressem de frio? Para que desaparecessem? Com movimentos ainda mais cuidadosos, Eduardo tirou seu casaco e ofereceu às meninas. Vamos ao meu carro agora, está bem? Vocês estão seguras comigo, eu prometo. Sofia hesitou, mas quando Helena sussurrou algo e assentiu, ela aceitou a mão estendida de Eduardo. Helena disse que você tem olhos bons, como os do nosso pai. Enquanto carregava as 2 meninas para o carro aquecido, Eduardo sentiu um nó na garganta. 2 anos após perder Marina em um acidente que ainda o assombrava, 2 anos vivendo como um fantasma em sua própria casa em Campos do Jordão, o destino havia colocado 2 almas perdidas em seu caminho. Mas conforme ligava o aquecedor no máximo e cobria as gêmeas com a manta de emergência que sempre carregava, uma pergunta sombria ecoava em sua mente. Se Helena realmente havia testemunhado um incêndio criminoso, e se alguém a havia abandonado para sumir com esse conhecimento, isso significava que ela, e agora ele, poderiam estar em perigo. Enquanto dirigia em direção à delegacia de Campos do Jordão, Eduardo olhou pelo espelho retrovisor para as 2 menininhas que cochilavam abraçadas no banco traseiro. Ele havia parado para salvá-las, mas começava a suspeitar de que talvez elas também estivessem prestes a salvá-lo de uma forma que ainda não compreendia. A delegacia de Campos do Jordão estava quase vazia na véspera de Natal. Apenas o plantonista delegado Marcelo Ribeiro e uma escrivã permaneciam no prédio quando Eduardo chegou carregando as 2 meninas ainda sonolentas. O calor do ambiente fez Helena despertar, e ela imediatamente se agarrou ao pescoço de Eduardo com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Meu Deus, Eduardo, disse Marcelo, que conhecia o engenheiro desde os tempos de escola. O que aconteceu? Encontrei elas abandonadas na vicinal da SP-123, próximo ao quilômetro 15, explicou Eduardo, sentando-se com cuidado para não assustar Helena. Estavam lá desde o amanhecer, segundo elas. Marcelo, tem algo muito errado nessa história. Sofia, agora mais desperta e aquecida, olhou ao redor da delegacia com os olhos arregalados. Helena sussurrou algo em seu ouvido, e ela balançou a cabeça negativamente. Helena não quer ficar aqui, disse Sofia para Eduardo, ignorando completamente o delegado. Ela disse que o último policial que ela viu não ajudou nossa mãe quando ela pediu. Marcelo franziu o senho. Como assim, menina? Qual o nome completo de vocês? Sofia hesitou, olhando para Eduardo como se pedisse permissão. Ele assentiu encorajadoramente. Sofia e Helena Santos Oliveira, respondeu baixinho. Nossa mãe era Ângela Santos, e a gente morava na Vila Progresso, em São José dos Campos. Eduardo sentiu um arrepio.
A Vila Progresso havia sido notícia 6 meses atrás. Um incêndio devastador havia destruído várias casas, deixando famílias desabrigadas. A polícia havia tratado como acidente, mas rumores sobre grilagem de terra e pressão de especuladores imobiliários nunca cessaram completamente. O incêndio da Vila Progresso, murmurou Marcelo, fazendo a mesma conexão. Vocês perderam a mãe naquele incêndio? Helena enterrou o rosto no ombro de Eduardo, tremendo novamente. Sofia assentiu, lágrimas escorrendo. Nossa mãe não conseguiu sair a tempo. Helena viu tudo porque estava dormindo na casa da vizinha Dona Conceição. Eu estava no hospital visitando nossa avó que estava muito doente. E como vocês foram parar com essa tia Jéssica? Perguntou Eduardo gentilmente. Ela disse que era prima da nossa mãe, explicou Sofia. Apareceu no velório e disse que ia cuidar da gente, mas... Ela hesitou, olhando para Helena. Helena sussurrou algo urgentemente no ouvido da irmã. Sofia balançou a cabeça, mas Helena insistiu, sussurrando mais. Helena disse que eu posso contar. Sofia finalmente disse. Ela viu o homem que botou fogo nas casas. Era de noite, ela estava olhando pela janela da Dona Conceição porque não conseguia dormir. Viu um homem de carro preto jogando líquido nas casas e depois pôs fogo. O silêncio na delegacia foi ensurdecedor. Marcelo se inclinou para a frente. Helena, você conseguiria reconhecer esse homem? Helena se encolheu mais, mas sussurrou algo para Sofia. Ela disse que sim. Ele tinha uma cicatriz aqui. Sofia passou o dedo na própria bochecha. E dirigia um carro preto grande. Ela viu a placa também, mas só lembra de algumas letras. Eduardo trocou um olhar significativo com Marcelo. Se isso fosse verdade, Helena era a única testemunha ocular de um crime que havia matado 17 pessoas e destruído centenas de vidas. E a tia Jéssica soube disso? Perguntou o delegado. Helena contou para ela semana passada, Sofia respondeu. A tia ficou muito brava e disse que Helena estava mentindo, que criança imagina coisas. Mas depois, Helena ouviu ela no telefone falando que a menina sabia demais e que tinha que dar um jeito antes que alguém descobrisse. Eduardo sentiu uma fúria crescente no peito. Não apenas pelo abandono cruel, mas pela realização de que alguém havia tentado silenciar uma criança traumatizada para encobrir um crime hediondo. Marcelo, precisamos... Começou Eduardo, mas foi interrompido pelo toque do telefone da delegacia. Delegacia de Campos do Jordão, atendeu Marcelo. Eduardo observou a expressão do amigo mudar gradualmente de neutra para preocupada. Entendi. Sim, ela está aqui. Não, ainda não foi registrado oficialmente. Quando desligou, Marcelo parecia perturbado. Era de São José dos Campos. Uma mulher chamada Jéssica Silva Oliveira registrou o desaparecimento de 2 menores que estavam sob sua guarda temporária. Disse que fugiram de casa esta manhã. Mentira! Explodiu Sofia. Ela nos levou de carro e deixou na estrada. Ela disse que nossa nova família ia nos buscar, mas a gente ouviu ela falando que ia falar que a gente fugiu. Eduardo absorveu a informação. A tia havia se antecipado, criando uma versão alternativa dos fatos para se proteger legalmente. Mas havia algo mais perturbador. Como ela sabia que as meninas estavam na delegacia de Campos do Jordão? Marcelo, disse Eduardo baixinho, como ela sabia ligar especificamente para cá? O delegado pareceu compreender a implicação. Ou ela está acompanhando os movimentos das meninas, ou alguém está, completou Eduardo, instintivamente puxando as gêmeas mais próximas. Foi quando Helena sussurrou algo longo e urgente no ouvido de Sofia, gesticulando nervosamente. Helena disse que reconheceu a voz no telefone. Sofia traduziu, pálida. Não era a primeira vez que ela ouvia aquela voz falando com a tia Jéssica. Era o homem que ligava sempre, o homem que a tia chamava de patrão. Eduardo e Marcelo se entreolharam. A situação estava se tornando muito mais complexa e perigosa do que haviam imaginado. Meninas, disse Eduardo suavemente, vocês vão ficar comigo esta noite. Marcelo, podemos resolver a papelada amanhã. Eduardo, você tem certeza?
Isso pode trazer complicações. Essas crianças foram deixadas para morrer na estrada porque uma delas testemunhou um crime. Eduardo interrompeu, com uma determinação que não sentia há 2 anos. Alguém está disposto a matar para manter esse segredo. Elas ficam comigo até resolvermos isso. Enquanto dirigia para sua casa nas montanhas de Campos do Jordão, com as gêmeas finalmente relaxadas no banco traseiro, Helena havia até murmurado um obrigada diretamente para ele, sem precisar de tradução. Eduardo pensou em Marina. Sua esposa sempre dizia que a vida tinha uma forma estranha de nos dar exatamente o que precisávamos no momento em que mais resistíamos a isso. Talvez ela estivesse certa. Talvez essas 2 meninas corajosas não fossem apenas vítimas que ele precisava proteger. Talvez fossem também a chance de ele finalmente encontrar um propósito maior que sua própria dor. A casa de Eduardo nas montanhas de Campos do Jordão havia permanecido silenciosa por 2 anos. 3 quartos, uma sala com lareira que não era acesa desde 2022 e uma cozinha onde ele apenas esquentava comida congelada. Mas quando as gêmeas entraram, algo mudou no ar. Nossa, que casa grande! Sussurrou Sofia, olhando ao redor com admiração. Helena, ainda grudada na mão da irmã, observava tudo com seus olhos grandes e atentos. Vocês devem estar com fome, disse Eduardo, acendendo as luzes. Que tal um sanduíche enquanto eu preparo um banho quente para vocês? Enquanto esquentava leite e preparava pão com queijo, Eduardo observou as meninas explorarem timidamente a sala. Helena parou diante de uma foto na estante. Eduardo e Marina sorrindo em uma viagem a Gramado, poucos meses antes do acidente. Helena sussurrou algo para Sofia, apontando para a foto. Helena quer saber quem é a moça bonita, traduziu Sofia. Eduardo engoliu em seco. Era minha esposa, Marina. Ela morreu há 2 anos. Helena o encarou por um longo momento, então se aproximou e colocou sua pequena mão em seu braço. Dessa vez, ela falou diretamente. Ela está no céu com nossa mãe? A pergunta simples, feita com a sabedoria inocente de uma criança que conhecia perda demais para sua idade, quase derrubou Eduardo. Sim, conseguiu responder. Acho que sim. Então elas são amigas agora, disse Helena com certeza absoluta, antes de voltar a sussurrar apenas para Sofia. Após o jantar e banhos quentes, as meninas insistiram em tomar banho juntas, nunca se separando. Eduardo as instalou no quarto de hóspedes. Mas por volta das 2 da manhã, foi acordado por soluços vindos do corredor. Encontrou as 2 no quarto, Helena chorando silenciosamente enquanto Sofia tentava consolá-la. O que houve? Perguntou Eduardo, sentando-se na beirada da cama. Helena teve pesadelo, explicou Sofia. Ela sonhou com o fogo de novo e com o homem da cicatriz. Helena sussurrou algo urgente para a irmã. Ela disse que no sonho, o homem estava aqui, na nossa nova casa. Ela tem medo que ele nos ache. Eduardo sentiu um calafrio. Helena, você lembra de mais alguma coisa sobre aquele homem? Algum detalhe que possa ajudar a polícia a encontrá-lo? Helena hesitou, então sussurrou longamente no ouvido de Sofia. A menina ficou pálida. Helena disse que o homem não estava sozinho naquela noite. Tinha outro homem no carro, um homem careca que ficou vigiando enquanto o primeiro botava fogo. E ela acha que viu esse homem careca outro dia. Onde? Eduardo se inclinou para a frente. Na casa da tia Jéssica. Ele foi lá na semana passada e ficou muito bravo quando viu a gente. Perguntou por que a tia ainda estava com as pirralhas e disse que o problema tinha que ser resolvido logo. Eduardo sentiu o sangue gelar. Essas crianças não eram apenas testemunhas inconvenientes. Eram alvos ativos de pessoas dispostas a tudo para manter seus crimes em segredo. Meninas, disse com voz firme, mas carinhosa, vocês vão ficar comigo onde for necessário, está bem? Eu não vou deixar ninguém machucar vocês. Helena o estudou com aqueles olhos profundos que pareciam velhos demais para seu rosto jovem. Então, ela fez algo que surpreendeu a todos. Saiu da cama e se jogou nos braços de Eduardo. Eu gosto de você, tio Eduardo.
Ela murmurou contra seu ombro. Você tem cheiro de segurança. Sofia sorriu pela primeira vez desde que ele as encontrara. Helena só abraça pessoas muito especiais. Ela disse que você tem o mesmo cheiro do nosso pai. Eduardo abraçou as duas meninas, sentindo algo quebrar e se reorganizar em seu peito. Por 2 anos, ele havia evitado qualquer conexão emocional, construindo muros ao redor de seu coração para evitar mais dor. Mas essas duas almas corajosas estavam derrubando cada tijolo de suas defesas. Na manhã seguinte, enquanto preparava café da manhã, panquecas, algo que não fazia desde os tempos de Marina, seu telefone tocou. Era Marcelo. Eduardo, temos um problema. A assistente social de São José dos Campos está vindo buscar as meninas hoje. Jéssica Silva moveu céu e terra para acelerar o processo, alegando que está desesperada para encontrá-las. Marcelo, você não pode permitir isso. Essas crianças correm perigo real. Eu sei, mas legalmente ela ainda é a responsável temporária delas. A menos que tenhamos evidências concretas de abuso ou negligência. Abandonar 2 crianças em uma estrada deserta não é evidência suficiente? É a palavra delas contra a dela. E ela tem uma versão registrada de que fugiram. Eduardo olhou para as gêmeas brincando na sala. Helena rindo pela primeira vez. Um som como sinos no vento. A ideia de entregá-las de volta para as pessoas que queriam silenciá-las era inaceitável. Quanto tempo temos? A assistente social chega às 14 horas. Eduardo, não faça nenhuma loucura. Após desligar, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou seu laptop e começou a pesquisar tudo sobre o incêndio da Vila Progresso, sobre grilagem de terras em São José dos Campos, sobre Jéssica Silva Oliveira. O que encontrou o deixou ainda mais alarmado. Jéssica não era prima de Ângela Santos, não havia nenhum registro de parentesco. Pior ainda, ela tinha antecedentes por receptação e associação com esquemas de lavagem de dinheiro. Mas foi quando cruzou os dados do incêndio, com processos de desapropriação de terras, que Eduardo descobriu a verdade completa. A Vila Progresso estava localizada em uma área que seria valorizada pela construção de um novo shopping center. 17 famílias haviam morrido no incêndio acidental que abriu caminho para o projeto de milhões de reais. Helena sussurrou algo para Sofia, que se aproximou dele. Tio Eduardo, Helena quer te mostrar uma coisa. Helena puxou um pequeno papel amassado do bolso do casaco que vestia na noite anterior. Com cuidado, desamassou e mostrou. Era um pedaço de papel com números escritos a lápis. Helena escreveu a placa do carro naquela noite, explicou Sofia. Ela memorizou e escreveu depois na casa da dona Conceição, antes da tia Jéssica aparecer. Eduardo olhou os números. BRA 43578. Seu coração disparou. Com essa informação, a polícia poderia identificar o proprietário do veículo e começar a desmantelar toda a rede criminosa. Mas quando se preparava para ligar para Marcelo, ouviu o som de carros subindo a estrada íngreme que levava à sua casa. Pela janela, viu 2 veículos se aproximando, um Civic preto e uma van branca. Meninas, venham aqui, agora, disse Eduardo, tentando manter a calma na voz. Helena correu para ele, mas parou quando viu os carros. Seu rosto empalideceu e ela agarrou o braço de Sofia. É ele, sussurrou, tão baixo que Eduardo quase não ouviu. O homem careca, ele veio. Eduardo pegou as 2 meninas no colo e correu para o quarto, trancando a porta. Com mãos trêmulas, ligou para Marcelo enquanto os carros paravam em frente à sua casa. Marcelo, eles estão aqui. Preciso de reforço agora. Quem está aí? As pessoas que querem silenciar Helena. E eu acho. Eduardo olhou pela fresta da cortina e viu homens descendo dos carros, que descobriram onde estamos. Marcelo, preciso que você rastreie uma placa. BRA 43578, sussurrou Eduardo no telefone, mantendo as gêmeas atrás de si. E traga reforço. Eles estão batendo na porta. Eduardo Santos, abra essa porta! Gritou uma voz grossa do lado de fora. Somos da assistência social. Viemos buscar as meninas. Helena tremeu violentamente e sussurrou algo urgente para Sofia. Helena disse que não é assistente social.
traduziu Sofia sussurrando também. É a voz do homem careca, o que estava com o homem da cicatriz. Eduardo sentiu o pânico subir pela garganta, mas forçou-se a manter a calma. Pela fresta da cortina, viu 4 homens cercando a casa. Um deles tinha uma cicatriz na bochecha esquerda, exatamente como Helena havia descrito. Estou a 15 minutos de distância, disse Marcelo pelo telefone. Segure firme. Os golpes na porta ficaram mais violentos. Sabemos que vocês estão aí. Facilite as coisas e entregue as crianças. Eduardo olhou ao redor do quarto pensando rapidamente. A casa ficava no meio das montanhas, mas havia uma trilha nos fundos que levava à propriedade do vizinho. Se conseguissem chegar lá... Meninas, vocês conseguem ser muito corajosas agora? Perguntou, ajoelhando-se na frente delas. Sofia assentiu determinadamente. Helena, apesar do medo visível, também concordou. Vamos sair pela janela dos fundos e correr pela trilha até a casa do seu Joaquim. Vocês ficam comigo, não importa o que aconteça, entenderam? O som de vidro quebrando veio da sala. Eles haviam forçado a entrada. Eduardo abriu cuidadosamente a janela do quarto e ajudou as meninas a saírem. O frio da manhã cortava como lâminas, mas era melhor que o perigo dentro de casa. Procurem nos quartos! Ouviu uma voz gritando. Elas têm que estar aqui. Correndo pela trilha íngreme, com uma menina em cada braço, Eduardo sentiu os pulmões queimando. Helena sussurrou algo no ouvido de Sofia. Helena disse que ouviu eles falando no carro. Sofia traduziu entre ofegações. Eles vão nos levar para longe e fazer a gente sumir de verdade. A casa do seu Joaquim apareceu entre as árvores. Eduardo bateu desesperadamente na porta. Seu Joaquim? Sou eu, Eduardo. Preciso de ajuda. O vizinho de 70 anos abriu a porta surpreso. Eduardo, o que está acontecendo? Homens armados invadiram minha casa. Preciso ligar para a polícia e proteger essas crianças. Seu Joaquim, ex-sargento do exército, não fez perguntas. Entrem. Minha esposa está na cidade, mas tenho algumas coisas aqui que podem ajudar. Poucos minutos depois, sirenes começaram a ecoar pelas montanhas. Eduardo ligou para Marcelo. Conseguimos sair da casa. Estamos no seu Joaquim. Ótimo. Cercamos o local. E Eduardo, você não vai acreditar no que descobrimos sobre aquela placa. O quê? Pertence a um empresário chamado Roberto Vilela, dono de uma construtora que estava negociando a compra dos terrenos da Vila Progresso. Ele tem ligações com políticos e já foi investigado por grilagem de terras. Eduardo sentiu as peças do quebra-cabeças se encaixando. Ele mandou incendiar as casas para forçar a venda dos terrenos. Exato. E também, Jéssica Silva trabalha para uma empresa de fachada ligada a ele. Ela provavelmente foi plantada para conseguir a guarda das meninas e garantir que Helena nunca falasse. Helena, que estava ouvindo a conversa, sussurrou algo longo para Sofia. Helena quer falar com o policial, disse Sofia. Eduardo passou o telefone para Helena, que pela primeira vez desde que a conhecera, falou claramente em volume normal. Senhor policial, eu vi tudo. O homem da cicatriz se chama Roberto. Eu ouvi ele falando no telefone na casa da tia Jéssica. Ele disse que os barracos tinham que sumir para o shopping sair do papel, e eu sei onde eles guardaram as latas de gasolina. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por Marcelo dizendo: Helena, você é muito corajosa. Vamos prender todos eles. 3 horas depois, Eduardo observava pela janela da delegacia, enquanto Roberto Vilela, Jéssica Silva e mais 5 cúmplices eram presos. As evidências eram esmagadoras. Além do testemunho de Helena, a polícia encontrou no galpão indicado por ela latas de combustível com impressões digitais de Roberto, documentos falsos sobre a venda dos terrenos e mensagens de texto coordenando o acidente do incêndio. E agora? Perguntou Eduardo para a assistente social verdadeira, doutora Carla Mendes, que havia chegado de São José dos Campos. Bem, as meninas não têm família conhecida. Normalmente iriam para um abrigo até encontrarmos uma família adotiva, mas...
Ela olhou para Helena e Sofia, que estavam desenhando juntas na mesa da delegacia. Parece que elas já encontraram uma família. Eduardo olhou para as gêmeas. Helena havia desenhado uma casa com 3 pessoas na frente, 2 meninas e um homem alto. Escrito embaixo, com letras tortas: "Minha nova família. Eu quero adotá-las", disse Eduardo, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. "Oficialmente. Permanentemente. Senhor Santos, é um processo longo. São necessárias avaliações, visitas domiciliares." "Doutora", interrompeu Sofia, que havia se aproximado. "A gente não quer ir para abrigo. A gente quer ficar com o tio Eduardo. Ele cuida da gente direitinho." Helena se juntou à irmã, pegando a mão de Eduardo. "Ele faz panqueca e deixa a gente abraçar quando tem pesadelo." Doutora Carla sorriu. "Bem, considerando as circunstâncias especiais e o fato de vocês claramente terem criado um vínculo forte, podemos acelerar o processo. Vocês poderão ficar juntos durante toda a tramitação." 6 meses depois, numa manhã ensolarada de junho, Eduardo assinou os papéis finais da adoção no cartório de Campos do Jordão. Helena e Sofia Santos, agora oficialmente suas filhas, estavam ao seu lado usando vestidos novos que elas mesmas haviam escolhido. "Agora somos família de verdade?" perguntou Helena, que desde o dia do resgate havia perdido completamente o mutismo e falava sem parar. "Agora somos família de verdade", confirmou Eduardo, beijando a testa das duas. Sofia abraçou seu pescoço. "Papai Eduardo, você acha que nossa mãe e sua esposa estão felizes no céu?" Eduardo olhou para as 2 meninas que haviam transformado sua casa silenciosa em um lar cheio de risos, que haviam dado sentido novamente à sua vida despedaçada. "Tenho certeza que sim, minha filha. Tenho certeza que elas nos juntaram de propósito." Naquela noite, enquanto colocava as meninas para dormir, agora cada uma em seu próprio quarto, mas ainda insistindo em deixar as portas abertas para se verem, Eduardo refletiu sobre a jornada que os havia trazado até ali. Helena havia sido a chave para desmantelar uma rede criminosa que envolvia grilagem de terras, assassinato e corrupção. Roberto Vilela estava cumprindo uma pena de 25 anos por homicídio qualificado e incêndio criminoso. 17 famílias haviam finalmente obtido justiça, mas mais importante que isso, 3 corações partidos haviam encontrado cura uns nos outros. "Papai?" chamou Helena do seu quarto. "Sim, amor." "Obrigada por ter parado naquela estrada." Eduardo sorriu, sentindo a presença suave de Marina ao seu lado. "Obrigado por terem me deixado parar." Enquanto apagava as luzes da casa que agora vibrava com vida novamente, Eduardo compreendeu uma verdade simples, mas profunda. Às vezes, os milagres chegam até nós disfarçados de responsabilidade. Às vezes, a salvação vem através do ato de salvar outros. E às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas que construímos com coragem, escolha e amor incondicional. Lá fora, a estrada onde tudo começou permanecia silenciosa sob o luar. Mas dentro daquela casa nas montanhas, 3 almas que haviam se encontrado na escuridão mais profunda agora dormiam em paz, envolvidas pela luz quente de pertencer verdadeiramente a algum lugar. Se essa história tocou seu coração e te fez acreditar que milagres ainda acontecem nos momentos mais improváveis, deixe um like para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem de esperança. E não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui sempre acreditamos que as melhores famílias são aquelas que escolhemos com o coração. Até a próxima história!